Oi, gente, bora montar na moto comigo? Então vem comigo, gente, é um almoço de sábado. Então bora lá, vou gravar aqui e vou montar a velocidade pra vocês verem o que eu vou botar. Então vem comigo. Gente, eu queria fazer uma música comigo, mas foi essa que eu vou fazer. Sempre tinha sido tranquilo, né? Então, já vou essa coisa. Gente, vocês não sabem onde é que foi lá. Eu vou bater o carro, tá tudo meu. Eu tô passando hoje, mas eu não quero mais subir. Eu não posso ter mais aqui no cabelo. Então, sigam sabendo isso, tá? Bora aqui, bora. Deixa eu ver pra vocês. Vou começar a música aqui, eu vou sair para os detalhes. Então foi isso, galerinha. Tchau,